Senhor protetor da casa que vive de nossa luta, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se impõe. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário para nossas casas, e assim nos desejo do Cristo da caridade, para iniciar a atividade de sábado à noite. Nossa irmã Gladys vai fazer a explanação. E aí, agradeço a paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz. Sempre assim, com uma renovada alegria, né, que a gente conversa com vocês. E hoje nós escolhemos um tema que nós temos trabalhado, temos aprofundado, né, procurando aprofundar nesses últimos 2 anos, 3 até com a questão da pandemia, que é sobre Jesus, o nosso modelo e o nosso guia. Né? Quando Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, na questão 625, para os Espíritos, né? Qual é o modelo e o guia para a nossa humanidade? Foi a resposta mais curta das 1018 questões do Livro dos Espíritos. A resposta é Jesus. Jesus é o nosso modelo, nós não temos dúvida disso. Né? E depois, dentro da nossa tradição toda cristã, todas as religiões cristãs, incluindo o Espiritismo, então nós temos que pensar quem é Jesus, né? Quem é essa entidade iluminada. Nós, hoje, os estudos científicos, né, estudando a formação da Terra, a geologia, enfim, diz que o nosso planeta tem milhões de anos. Começou lá, numa fagulha do Sol. Então, é a criação divina que nós temos que entender, não é? Deus cria constantemente, cria mundos, cria planetas, cria astros, né, que servem de escola para os espíritos que também são criados constantemente por Deus. Então, nós somos espíritos criados por Deus, filhos de Deus. E o planeta Terra, né, foi designado pela divindade para ser coordenado por Jesus. Por Jesus, esse espírito que, quando a Terra começou sua formação, ele já era um espírito iluminado, já era angelical. Ele já tinha passado, como nós estamos passando agora, por todas essas fieiras de reencarnação, né, nos aprimorando, nos melhorando, nos corrigindo. Cada vida física é um grande desafio. Né, e Jesus já tinha passado por tudo isso, já era um espírito angelical. Então, a esses espíritos, né, angelicais, eles têm as tarefas, né, que Deus designa. Então, milhares e milhares de gente, a gente perde a noção da imensidade desse universo, né, da criação divina. Mas, por que vamos na Terra? Né? Porque vamos no nosso planeta Terra, na nossa humanidade. E Jesus, como o guia da nossa humanidade, como modelo, como aquele que nós temos que buscar acompanhar. E nós aqui que complicamos, porque é tão simples, não é? Seria tão simples se a gente se nós não fôssemos tão egoístas, tão cheios de problemas. Mas faz parte da nossa caminhada evolutiva, né? A gente vai se aprimorando gradativamente. Então, Jesus é esse modelo extraordinário que nós temos que pensar sobre ele. E quando ele foi enviando embaixadores, nós vamos estudando a história da nossa humanidade, nós vamos vendo que de quando em quando foram surgindo do Oriente, em todos os lugares do mundo, espíritos de escola, um Buda, um Krishna, um Zoroastro, um Zaratustra, Confúcio, Sócrates, Platão, todos esses espíritos que vieram iluminar a nossa história, a nossa humanidade, que vieram trazer luz para nós, foram enviados por Jesus, foram enviados. E se a gente fizer uma análise em todas essas teorias que eles trouxeram, em todas as orientações que eles deram, em todas elas, a base é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Não tem outro. Eles já vinham trazendo devagarinho as informações e, à medida que aqueles espíritos que já estavam mais evoluídos já foram se esclarecendo e foram indo embora. E nós estamos aqui agora no aprendizado ainda, né? Nós estamos no aprendizado. Então, são ensinamentos profundos. E até a vinda de Moisés. Moisés, 1500 anos antes de Jesus. Moisés veio, né, já para começar a abrir o caminho para a vinda pessoal de Jesus. Isso é interessante a gente perceber. Né? Então, Moisés veio e recebe, então traz os 10 mandamentos, que é, vamos dizer assim, a síntese da lei divina, né? E
E ali nos 10 mandamentos nós temos toda a orientação pela qual nós temos que fazer a nossa vida, né? Pautar a nossa vida. Mas nós fugimos bastante, né? Tanto é que Jesus, quando ele vai ensinar, ele resume os 10 mandamentos, né? Em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos também que nos amar, temos que amar o outro. E se nós não conseguirmos aceitar o outro, amar as outras pessoas, compreender pelo menos, né? Nós dificilmente teremos condições de compreender a Deus. Então Jesus veio, conta nas pesquisas que nós estamos fazendo, tanto de historiadores, de pesquisadores, como de obras mediúnicas, e é importante isso, né? Por exemplo, em Ramatiz, no Sublime Peregrino, a gente vai encontrar uma série de informações, né? Outros médiuns também, João Nunes Maia, né? Com Jesus Voltando, e tantos outros livros que a gente tem pesquisado. O que eles nos dizem? Que quando chegou o momento de vir Jesus mostrar, viver, porque até então os outros tinham trazido todas as informações, mas dificilmente viviam, né? Jesus veio viver, mostrar como deve ser a nossa conduta. E ele se preparou, nos diz Ramatiz, que ele teve que adensar o seu perispírito, ele não precisava reencarnar, né? Ele levou mais ou menos no nosso período carnal, que é um período longo, 1000 anos, mais ou menos, adensando o perispírito para poder fazer parte de um corpo físico. E eis que, né, ele então mas nesse momento, né, uma pleiade de espíritos, de equipe de luminares, ajudando a esse momento do nosso planeta Terra, né, há 2000 anos atrás, para que a gente pudesse receber, a nossa humanidade pudesse receber diretamente do nosso mestre, do nosso guia, do nosso modelo, a lição. E o exemplo, que Jesus vive, né? Tudo que ele pregou, ele vive. Então, ele não abroga a lei. Ele diz mesmo, né? Não vim destruir a lei. Não destruiu a lei. Inclusive, ele reencarna biologicamente como filho de Maria e José. Ele reencarna. Ele precisou do corpo físico. Né? A Maria realmente gestou. Né? Ele era filho de José, pai biológico, e de Maria. Né? E vem, então, a vida física num processo extraordinário. Maria era um espírito iluminadíssimo, já era. José não se fala, né? Uma pleiade de espíritos iluminados vieram, antecederam a vinda de Jesus. Então, nós tivemos no povo judeu, depois de Moisés, quantidade de apóstolos, né? de profetas, que foram reencarnando, porque o povo judeu, então, conseguiu vivenciar a ideia do Deus único. Os outros todos eram politeístas. E para trabalhar essa questão, né, de Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus então veio ensinar que Deus é Pai. Então, sendo Jesus o Rei Solar, por ocasião do seu mergulho nos fluidos grosseiros do orbe terrestre, também se fez acompanhar por espíritos angelicais, apóstolos do bem e da misericórdia, queria preparar uma senda para percorrer. Então, há 2000 anos atrás, também muitos espíritos iluminados reencarnaram. Né? Os apóstolos, Maria, José, toda aquela equipe que viveu em volta dele na Galileia, eram espíritos iluminados, simples, humildes, né? Pobres, também, pescadores, mas de grande desenvolvimento espiritual, que aceitaram o desafio, né, de vir, né, para dar sustentação à vinda do Mestre. Né? Então, reencarnaram na Terra, muitos de luz, e outros permaneceram no espaço, né? na área espiritual, dando toda essa proteção que esse espírito iluminadíssimo precisava. Então foi para Jesus assim um grande desafio, né? Mas com a sua luz ele se condicionar num corpo físico e numa infância. Eu vejo que ele foi uma criança muito simples, muito objetiva. Vocês imaginam quanta energia, quanta luz, né, vinha esse espírito trouxe. E por isso é que vivia uma estrela de Belém, aconteceu todos aqueles fenômenos no nascimento dele em Belém, o percurso, né, de sair de Nazaré, onde Maria e José moravam, né, onde José, quando casou com Maria, ele não era velho, caquético, não, ele era um homem assim, mais ou menos que nem tu, né? Um homem jovem, 40 anos, talvez, não muito, né, Júlio? Aí, ele não era isso. Mas José era viúvo.
já tinha 5 filhos no primeiro casamento. E Maria aceita, jovem, Maria de 18, 19 anos, aceita o casamento porque ela tinha ficado órfã aos 15 anos e encaminhada para o templo, né, de Jerusalém, para o templo de Sião, onde preparavam as moças para o casamento. O casamento é uma instituição firme no povo judeu, e a mulher tem um papel muito importante no lar, né, no lar judeu. Ela conhece profundamente a lei, porque ela que vai passar a religião judaica para os filhos. Né? E então Maria se preparou, e quando chegou o momento que ela tinha idade para casar, José a escolheu, porque ele precisava de uma esposa. Mas isso aí, minha gente, isso aqui no plano físico, mas na espiritualidade, tudo isso programado já. Né? Tudo programado. Mas quando a gente reencarna, a gente não lembra. Porque o cérebro não permite, né, esse salto. Mas Maria, o anjo se apresentou, os espíritos superiores, ela viveu uma gestação com muita luz, mas se dedicando àquelas 5 crianças, filhas de José. Isso é muito interessante, né? E depois ela teve 6 filhos. Depois de Jesus, ela teve mais 5 com José. Então, isso tudo a gente vai encontrando nas pesquisas que a gente vai fazendo, né? Então, viveu com imensa dificuldade, mas também reencarnados nessa fase, 150 anos antes da vida de Jesus, surgiu a seita dos essênios, também uma seita essênia, judaica, mas que ficou, era de uma pureza, de uma vibração extraordinária, de não cometer erros nenhum, mas não tinha nada de religião ostensiva, não iam para os templos. Essa seita foi se organizando junto aos montes, né, o Monte Moré e outros. Então eles faziam bem, plantavam ervas medicinais, dispensavam energias, né, davam o passe, enfim, e José pertencia, era um dos terapeutas também desse grupo de essênios. E Jesus, em criança e adolescente, muitas vezes foi levado numa das comunidades essênicas, próxima a Nazaré, e eles se encantaram, porque eles já reconheciam ele como o Messias reencarnado. Então o povo judeu esperava o Messias, esperava, e ele foi demonstrando realmente quem ele era. E o João Batista, né, o primo, filho da prima de Maria, de Isabel, que também reencarnou um pouco antes que ele, que veio para preparar o caminho, veio para cumprir a profecia de que ele batizaria Jesus, né, o precursor, batizaria. Então, assim, é muito interessante essa história, né? E esses espíritos colaboraram muito com Jesus, né, para a instalação do seu evangelho de luz, né? E que até hoje a gente ainda está periclitante, né? Porque nem tudo a gente vive, né? Então, expressivo número de espíritos em processo de redenção das provas pessoais se ofereceram para testemunhar a grandeza de Jesus. Então, não houve a divulgação da lei, porque Jesus não curava porque a pessoa não merecia. Muitas vezes, aquele espírito que estava de cego, mudo, paralítico, endemoniado, já era um espírito que aceitou, que se candidatou voluntariamente para vir ali servir de exemplo, né? Então, Jesus não abrogou a lei, não curou porque a pessoa teve curado, vai ficar bom, não. A gente só se cura quando a gente merece, quando a gente tem merecimento. Então, Jesus não abrogou nenhuma lei. Então, ele não causou nenhum problema, lei de causa e efeito. Isso nos diz Amélia Rodrigues, né, no livro Vivendo com Jesus. E os apóstolos, né, os 12 apóstolos, que exemplo que Jesus nos dá. Ninguém trabalha sozinho. Ele sendo rei solar, com todo esse apoio da espiritualidade, tudo que ele conseguiu de amparo, de luz, né, ele não prescindiu de formar um grupo. Isso faz parte da nossa estrutura, né, para evoluir. Nós precisamos da família, do grupo da família, nós precisamos da escola, nós precisamos do grupo de trabalho, essa interação entre as pessoas. E Jesus, então, eles já estavam preparados na espiritualidade, reencarnados agora como pessoas simples, nem se dando conta. Só quando encontramos Jesus é que eles começam a despertar. Então, Pedro, André, João, Tiago Maior,
Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Judas Tadeu, Natanael, Tiago Menor, Tomé, Simão Zelote. São vidas impressionantes. A gente está organizando isso até para fazer um trabalho para a evangelização da criança e do jovem. Deixar um trabalho pronto, né, para isso aí. E os apóstolos tiveram um papel muito preponderante na divulgação da Boa Nova, porque Jesus formou o grupo e começou a andar com eles. Jesus viveu no seu lar até os 30 anos. Aprendeu o ofício com o pai, né? E José tinha marcenaria e ele aprendeu com o pai e com a mãe a lei mosaica. E iam na sinagoga, Jesus participava. Depois que ele ficou adolescente, ele conversava sobre, dava um espaço para ele na sinagoga de Nazaré, para ele debater sobre os profetas, sobre a lei mosaica, e ficavam encantados com a sabedoria que ele tinha. E quando José morre, o pai morre, ele tinha 23 anos. 23 anos, e ele então assume, como filho primogênito mais velho do casamento de Maria, ele assume o lar e os irmãos menores e a mãe. Então ele vai ficar até os 30 anos trabalhando em casa, quando então ele parte para fazer a sua tarefa. Porque ele já, fisicamente, ele já não tinha, era muita luz, era muita energia para ele suportar, né, toda aquela vibração. Então ele vai, em 3 anos, ele passa todo o ensinamento que ele precisava trazer. E aí com o apoio dos 12 apóstolos, né? Todos o seguiram, ele foi convidando, e eles foram abrindo mão de tudo. Isso é interessante. E Jesus se cedia, né, de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, que é uma outra cidade, onde estava Pedro, onde estavam todos os apóstolos, né? E de lá, em Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré, ele começa então a pregação, né? Começa a fazer as curas, a resolver os problemas de obsessivo daquelas pessoas, né? E ali então ele vai naquelas cidadezinhas todas à volta do lago de Genezaré, na Galiléia, ajudando, amparando, né? Esclarecendo, curando. E uma multidão começou a segui-lo. Essa multidão começou a segui-lo. E isso incomodou demais os religiosos da época, né? A prepotência da religião oficial. A gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Os donos da verdade, né? Os fariseus e os saduceus que viviam, né, pregando no templo imenso de Salomão, belíssimo em Jerusalém, na capital, pregando então, e cobrando, e as pessoas, em vez de seguir a lei específica divina, né, a lei mosaica, inclusive que Moisés trouxe, não. Os judeus tinham 600 e tantos preceitos para cumprir. Né? Se nascia o nenê, tinha que levar uma pombinha, não sei o quê, tinha uma série de rituais desnecessários e que enriqueciam, né, os poderosos religiosos da época. Hoje não está muito diferente dos dias de hoje, né? Não está muito diferente, com todo respeito, né? Com todo respeito. Mas é assim, aonde a religião vê, né, esse lado do lucro, né? Então, o templo de Jerusalém era assim, porque tinha que ter oferta de carneiro, de boi, de pombas. Então, assim, era um verdadeiro comércio. Né? Jesus, inclusive, combate essa questão. Né? E já em Nazaré, em Cafarnaum, né? Na própria Belém, que eram cidades do interior, não havia essa ostentação de um templo imenso, né? O templo de Salomão, o templo belíssimo. Então, Jesus vai mostrando, né? E as pessoas começam a segui-lo. Mas desde criança, ele acompanhava o pai e a mãe, vejam só, né? Nazaré ficava a 130 quilômetros da capital, Jerusalém. E as pessoas se deslocavam para a época da Páscoa, né? A maior comemoração, que foi comemorando a liberdade do povo, da escravidão do povo judeu no Egito, mais de 600 anos de escravos. Então, eles comemoravam essa passagem pelo Mar Vermelho. Então, era uma festa religiosa. E todos os anos, nesse período, todos os judeus que pudessem, de todo o país, se dirigiam para a capital. E Jesus, com a família,
E eles iam em bando, porque na época, para deslocamento, não havia carro, era caminhando, ou no mundo rico, enfim. Mas era difícil e tinha muitos assaltantes, como nós temos ainda hoje, né? Então, mas o deslocamento era em grupo. E Jesus vai desde pequeno com Maria, com José, com os demais irmãos, com toda a comunidade, né, de Nazaré, para os festejos em Jerusalém. E lá, então, ele começa a também, tanto é que aos 12 anos tem a história, né? Conta a história que quando Maria e José já estavam a quilômetros e quilômetros já de Jerusalém, dando falta dele. Olha o Miguelzinho daquela época, né? E já ficou lá discutindo a lei divina, a lei mosaica. Os doutores da lei e os sacerdotes estavam encantados com a sabedoria daquele adolescente, né? E aí, então, Maria e José levavam 2, 3 dias para reencontrá-lo. E então, quando Maria o adverte, mas meu filho, por que fizeste isso? Eu estava na casa do Pai, né, conversando sobre a lei de Deus, sobre a lei de meu Pai. Então, então a história registra, né? Mas onde é que nós vamos encontrar, né, com toda clareza? Tem milhares de livros escritos sobre Jesus, mas nos 4 evangelhos. No Novo Testamento, é uma coisinha pequenininha que a gente não lê, né, que a gente não estuda, infelizmente, nós devíamos ler, é uma leitura que nós vamos fazer para nossas crianças, né, para eles começarem a abrir a cabecinha, né. Então, os 4 pequenos livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a existência de Jesus. É a maior história da humanidade, realmente é. Nós ficamos preocupados com muitas outras coisas, não? Então, a nossa Joana de Anjos vai dizer que é a mais concisa proposta de transformação humana, a mais simples estratégia para o nosso autoconhecimento. São verdadeiros tratados sobre a renúncia, a abnegação, a caridade, a não violência, a dignificação humana, a iluminação da consciência, da moral e do pensamento que ajudam a encontrar o sentido para a nossa vida, verificando. Infelizmente, nós nos dias de hoje, nessa situação que se vive, eu que trabalho ainda com adolescentes, a gente vê que se perdeu o sentido da vida. Os adolescentes estão perdidos. Com ideação suicida, com autolesão, com envolvimento com drogas. Dificilmente nós vamos encontrar aquele adolescente que vai ficando centrado, né, com a sua cabecinha já mais centrada, que tem um sentido da vida. E quando a pessoa não tem um sentido da vida, a vida não tem sentido para ela, por que ela vai sofrer? Por que ela vai encontrar tanta dificuldade? E hoje está tão difícil, né, chegar na sociedade, né? Porque quando o adolescente, é a fase que o adolescente chega na sociedade, né, em que ele vai ter que exercer o seu papel de cidadão, né, e aí ele não tem sentido daquilo. E isso também acontece com muitas outras pessoas adultas também. Então, e o Rio Grande do Sul, a gente preocupa-se muito com isso, é o estado de maior índice de suicídio do Brasil. O Brasil é o 8º país do mundo em índice de suicídios. E o Rio Grande do Sul é o estado com mais alto índice de suicídio no país. Né? Então, assim, e o que está assustando isso? O que está assustando é o alto índice de crianças e adolescentes, né? que também estão perdendo o sentido da vida, né? Estão sofrendo, então assim, a criatura precisa ter um sentido da vida, ela precisa saber por que ela está viva. Por que eu estou nessa situação? Não é castigo divino. Deus não castiga. A gente colhe o que plantou em vidas anteriores, em situações, e até muitas vezes dentro da própria vida, a gente sempre vai colher o que plantou. E a criança e o jovem, isso é difícil de entender, porque ele não entende a lei divina ainda, né? Mas a gente começa a explicar, a gente começa a conversar, e eles vão pegando o sentido, né, da vida. Então, a oração é muito importante, a criança desde pequenina, né? A gente orar com a criança, falar em Jesus, falar em Deus, nosso Pai. Jesus vai mudar a concepção de Deus daquela época. Quem era Deus? Era uma criatura sanguinária, que tinha preferência por um povo, e que prometia luta e glórias para aquele. Não é, isso não é Deus.
Esse não é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então Jesus dá a ideia, Deus é Pai. E isso entrando na nossa cabecinha, a gente já começa a compreender melhor. Deus, eu sou criada por Deus. Sou filha de Deus. Isso dá um conforto. Né? E eu faço parte dessa humanidade criada por Deus. Isso imagina o jovem, né? Começa a perceber essa questão. Né? Começa a perceber devagarinho. Que ele faz parte de uma estrutura de vida que é necessária, que ele está evoluindo, que vai passar aquele problema, né? que ele vai superar. Então, Jesus trata de questões profundas da alma, do ser em si mesmo, os valores eternos. E ele propõe no seu Evangelho de Luz, né, a libertação dos nossos equívocos de conduta moral. Então, é a proposta do Mestre. Né? E quando ele diz, né, que Deus é nosso Pai, é nosso Criador, e ensina, inclusive, o Pai Nosso que está nos céus, ele ensina, é a oração. E ele orava muito. Jesus orava, e os discípulos os apóstolos ficavam impressionados, porque ele curava, fazia, acontecia. Meu Deus, mas chegava no final do dia, ele procurava ir sozinho para um recanto da natureza, ou à beira do lago de Nazaré, se estivesse na beira do lago, ou subia num pequeno monte, ficava embaixo de umas árvores e orava. E aí Pedro um dia pergunta para ele, mas mestre, por que tu oras tanto? Por que tu tem necessidade? Tu com todo esse teu poder, Jesus, tu tem que ficar orando para ele. Ele disse, e aí Jesus explica que nós precisamos mais, o nosso espírito precisa mais de oração do que o corpo de alimento. E a gente cria muitas vezes os filhos só dando coisas materiais e alimento, e mantendo a carteirinha de vazio, e não se dá o alimento espiritual. E não se fala em Jesus, não se fala em Deus, não se fala em oração, né? Não se contam umas boas histórias. Isso tudo é importante para que essa estrutura dessa personalidade, dessa encarnação, ela vá se estruturando de uma forma equilibrada. E muitas vezes o espírito reencarna e fica espiritualmente abandonado, porque a família não tem uma orientação religiosa, é preciso, isso, né, é bonito, não importa a denominação religiosa que a pessoa aceite, ou a sua religião, mas que isso seja um princípio de fé, né, de esperança. Então, o que a nossa pesquisa nos mostra, né, é que nós precisamos revisar, reconsiderar, repensar Jesus, seguir seus ensinamentos. Isso nos ajudará a encontrar a felicidade, o equilíbrio, a harmonia, né, que a gente está tão desencontrada, né? E essa questão da gente se sentir assim pleno, né? Jesus é simples e nobre, é compreensível e afável. Ele caminha entre as pessoas desvairadas. Jesus é tão imensa a sua aura, se a gente pudesse imaginar assim, né? É tão imensa a aura do Mestre. Se a gente esteja participando de um curso aí como educadora, né? Participamos com uns psicólogos e tem um aparelhinho que eles já medem a nossa vibração áurica. A gente faz bota aqui. Então você faz primeiro, mede, né? Fica, a nossa aurinha é desse tamanho assim. A do Chico Xavier tinha 3,5 km, medido pela NASA. Imaginemos a de Jesus. A aura de Jesus cobre o planeta Terra. Ele está presente, isso a gente não entende isso aí, né? Isso a gente precisa entender. Então, quando nós fizemos um curso com formação de professores, alguns anos atrás, e com os psicólogos então mediram a aura de cada um, que é uma coisinha de nada, a vibração áurica. E depois eles fizeram o seguinte exercício, né? Para apagar as luzes do salão, onde nós estávamos tendo a aula, botaram uma música suave, né? E foram nos encaminhando, né? Fizeram uma conversa assim, a gente foi relaxando, foi feita uma prece universal, depois pediu de novo. Zelda, a minha alma aumentou. Quando a gente vibra no bem, quando a gente ora, a gente neutraliza todas essas influências negativas, né? E a gente fica com luz. Por isso que Jesus disse, deixai brilhar a vossa luz, né? Então, isso, é importante que a gente reflita sobre essas questões no dia a dia. Fazer
essa reflexão, né? Então, Jesus nos auxilia sempre, é que nós não nos ligamos com Ele, né? Ele nos espera com os braços abertos, nos diz a Amélia Rodrigues, né? Ele é nosso guia e modelo. Ele está perto de nós, mas nós vivemos longe dele. Nós vivemos sob a aura de Jesus. Claro que a gente não sintoniza, a gente tem que sintonizar, então é importante que a gente sintonize. E aí, a gente vê esse livrinho aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. O que Kardec fez? Quando Kardec se deu conta dessa resposta do Livro dos Espíritos, ele já tinha feito o Livro dos Espíritos, já tinha feito o Livro dos Médios, e agora ele disse, está faltando uma obra. Então, com essa resposta, que Jesus é um modelo e o guia, o professor Hipólito Léon Denis Rival, que era um grande cientista na época, um grande educador na França, né, no século passado, no século XVIII, no século XIX, ele vai profundamente estudar os quatro evangelhos, vai estudar os Atos dos Apóstolos, e vai reunir dos ensinos de Jesus a essência, que é o ensinamento moral. Se Jesus disse isso, aquilo, se derrubou os cambistas lá dentro do templo, ou não, ele vai pegar só o ensino moral de Jesus. As outras questões, se nasceu cá, foi lá, nada disso importou para ele. Ele pegou a essência e fez o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui está a essência. Então, assim, não só é importante ler, né, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um exercício que nós temos que fazer nesse ano de 2023, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês lerem a introdução, vocês vão ver como é que Kardec fez. Ele explica ali com todos os detalhes. Então, Kardec reúne, né, no Evangelho segundo o Espiritismo a essência do ensinamento de Jesus e nos mostra um roteiro. E aí são 28 capítulos, né, extraordinários, especialmente, Allan Kardec vai se ater no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a base de todo o Evangelho de Jesus, né? É a base do Evangelho. Então, vários capítulos, Kardec vai abordar cada bem-aventurança, em capítulos diferentes. E o último capítulo, que é o capítulo sobre a prece, é um capítulo, é o mais longo, né? O 28º capítulo. Então, mostra a parte prática, né? A parte prática. E como é que nós podemos nos equilibrar, nos harmonizar, né? Mas nós trouxemos para a gente refletir com vocês uma página do Emmanuel. Quero que vocês acompanhem aqui, eu vou ler para vocês, que é do livro Caminho, Verdade e Vida. Pena que não dá para projetar, né? Senão vocês iam ler também. E que Emmanuel chama meditação. Meditação. Porque é necessário que a gente entre para dentro da gente, né? Que a gente pare, a gente se autoconheça, a gente possa se medir, né, a nossa estrutura, né? E nos autoconhecer. Porque nós conhecemos porque achamos que queremos conhecer os outros, achamos defeito nos outros, não, mas não olhamos para nós. Então, Jesus faz essa proposta, né, de autoiluminação. Então, Emmanuel nos diz assim: meditação. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. E olha que a gente corre, né, o dia todo, faz a comida. Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia, recolhidas nas perturbações ambientes. A gente vai observando aí o noticiário, tudo, vendo a vida aí fora, e a gente fica em toda aquela perturbação, né, com aquela angústia, meu Deus, isso não vai mudar, né? Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. E a gente começa de novo, erra de novo, recomeça e aí vai, né? Aí a gente vai recapitulando. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Nós sofremos as influências, né, de todos esses pensamentos, de encarnados e desencarnados. Tens o coração atormentado. Quem de nós não tem, né? É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. A paz, né, como a gente precisa e a gente não encontra, né? E aí, o nosso amigo Emmanuel propõe: venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes,
não faltam, né? Os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Quer dizer, irmã, eu proponho que a gente esqueça tudo isso, pare. São alguns minutos que nós vamos ficar só conosco, né? Ali, e nos desligar de tudo isso aí. Retira-te dos lugares comuns que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente em várias aflições. Esse encontro com Jesus é muito importante, a gente fazer o exercício. Nós fugimos disso, mas nós temos que fazer esse exercício. E Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo, né? É o nosso irmão maior. Ele não é Deus. Deus é o nosso Pai, nosso Criador, que criou também Ele, que nos criou. Então, assim, esse encontro com Jesus, né? Ele te lavará a mente em várias aflições. Balsamizará tuas úlceras, as dores, os desencantos, os desafios, as traições. Ele vai, né? Ele vai balsamizar as nossas dores, né? Ele vai dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé, na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalar sem cansaço a montanha da luz. É um exercício muito importante. E falando adiante, propõe vários exercícios, né, de autoiluminação, de encontro com Jesus, na beira da praia, não subindo no... A gente usar o pensamento, que é energia, que é criação, né, que é uma fonte de luz no nosso pensamento, né, e a gente usa mal. Então, assim, usar para fazer esse exercício mental, né, de autoencontro, de autoconhecimento. E a gente vai vendo então que a gente vai se libertando, a gente vai crescendo. As dores continuam, os problemas, os desafios, tudo continua, né? A família é difícil, mas é necessário, não indo. E a gente então vai caminhando, né? Vai caminhando e vai superando, né? É difícil, né, Ju? Não é fácil. Mas Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, né? E Ele que é responsável pela nossa evolução. Ele que é responsável, cada um de nós da humanidade, né? Ele é responsável pela nossa evolução. Então, nesse livro aqui, quem é o Cristo, né? O Dom Teixeira recebeu pelo Espírito Francisco de Paula Vitor. Francisco de Paula Vitor foi o primeiro padre católico negro. Ele era escravo e ele conseguiu, depois do amparo de alforria da sua dona, né? Ela o ajudou e ele fez o seminário, tornou-se um padre. É um padre famosíssimo no Rio de Janeiro, em sul de Minas, São Paulo, do bem que ele fez. O primeiro padre negro. E ele agora, na espiritualidade, ele se manifesta através do Raul Teixeira. E esse livro é muito dele. Então, ele está conversando aqui justamente dando né, sequência e encerrando, né, essa parte que nós estamos conversando. Ele diz o seguinte, né, que Jesus propõe: vinde a mim, vós que estáis aflitos, carregados, e eu vos aliviarei. Olha só a proposta de Jesus, ele falou claro, né? A gente é que não vai, né? E aí então o nosso amigo, o padre, esse diz o seguinte: no entanto, a proposta do mestre é de auxílio e clareza, uma vez que ele não promete retirar o problema da vida de ninguém. Não, ele não vai resolver o problema. Não vai. Quem tem que resolver o meu problema sou eu. Né? Eu estou colhendo o que eu plantei. Eu vou resolver. Mas Jesus vai me dar força. Né? Não se compromete a evitar que cada um resgate o que deve perante as leis da consciência. Ele acena isso sim com alívio, com ajuda, com socorro na quadra mais complexa. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. A ajuda de Jesus é essencial para a conquista da nossa harmonia gradativa nos quadros da luta humana.
que à medida que nos vai auxiliando, vai nos informando a respeito dos motivos da nossa dificuldade, da perturbação que nos atinge. E aí ele encerra, né? Busque-o você em cada dia da sua vida, com alegria interior, instalando em si mesmo os prenúncios da paz que o vacinarão contra os maus tempos da alma, dando resistência para enfrentar com bom ânimo todo e qualquer testemunho pelo qual tenha que passar. Então, Jesus é esse desafio, né, lindo, que nos chama, né, que nos mostra o caminho, que está conosco e que nós não estamos com ele, mas que temos que começar a fazer esse exercício. E assim, deixa eu ver o Miguelzinho, tu quer uma história, Miguel? Quer uma história? Eu venho sentar aqui na frente. E a outra já dormiu. Vem aqui na frente. E eu vou contar uma historinha para o Miguel. E vocês vão todos ouvir, né? Miguel, depois tu vai me dizer qual é, o que tu aprendeu com a história. Vem sentar aqui, da tia Zelda aqui, ó. Essa moça aqui, minha amiga de muitos anos. Eu vou contar a história da formiga rabiga. Tu conhece? Ai, irmão. Ele uma vez um coelhinho, branquinho, queridinho, muito cuidadoso, trabalhador, que tinha uma casinha muito bonitinha. E ele tinha uma horta, Miguel, ele cuidava daquela horta, porque ele gostava de comer cenourinha, ele comia couvezinha, ele comia alface, ele gostava, mas ele saboreava aquilo, e aquilo deixava ele forte, molhinho bonito, vivia, enxergava bem, caminhava bem. Ele não comia só carne, coisa assim, não, ele comia verdurinha, que ele plantava. Mas tu sabe qual era o problema que ele tinha, Miguel? As formigas atacavam a hortinha dele. E ele ficava furioso quando ele esticava na horta, aquelas formigas iam correndo. E ele já ia com um pedacinho de pau para espantar as formigas. Mas um dia tinha chovido muito, choveu de madrugada. E ele disse, mas eu vou ter que ir lá na horta pegar os alimentos para hoje, ver como é que está, cavocar um pouquinho a terra, está tudo molhadinho. E foi. Chegando lá, Miguel, a formiga estava tudo cortando as coisinhas que tinha plantado, tudo cortando. Ele ficou bravo. Mas elas, quando viram que ele chegou, já iam correndo. E uma delas, a última a fugir, que era a mais impossível de todas, que ele conhecia, que chamava-se Rabiga, ela cai numa poça d'água. Caiu numa poça d'água. E o coelhinho ficou ali olhando, né? Isso, dessa vez eu me livro dela, né? E ela, socorro, eu vou morrer afogada, socorro! Disse ela assim, não posso fazer isso. Botou a patinha dele de dentro da água, e ela subiu na patinha dele, aí ele botou a patinha na terra, e ela saiu caminhando toda faceira. Obrigado, coelhinho, desculpe, eu não vou mais comer a sua hortinha. E saiu bem faceira. O coelhinho foi para casa. Quando chegou em casa, ele teve uma surpresa. Quando ele foi abrir a porta da casa, a porta estava trancada por dentro. Ele não conseguia, ele bateu, empurrou, e aí veio aquela voz assim, eu sou a cabra montanhesa, que te salta em cima e te corta em três. Ele ficou assustado, como é que essa cabra entrou na minha casa, na minha casinha, e agora? E ele batia, e a cabra respondia, eu sou a cabra montanhesa, que te pula em cima e te parte em três. Ele saiu apavorado, com medo, né? Como é que ele ia enfrentar uma cabra, né? Ele foi embora, foi lá para a rua, ficou lá paradinho, chorando lá na estradinha da floresta, chorando. E isso passa o cachorro. Oh, que isso, Pelinho? Que isso, amigo? Por que tu tá chorando? Aí ele contou pro cachorrinho. Aí o cachorrinho disse, é uma cabra na tua casa? E vamos até lá. Eu não, eu tô com medo, eu não vou enfrentar cabra nenhuma. Ele continuou ali sozinho, chorando. Passou o galo, aquele garboso. Olha o galo, mas que tu tá triste, Pelinho? Aí ele contou pro galo. O galo disse assim, tu vai me ajudar? Não, que nada, como é que eu vou te ajudar? Eu vou enfrentar uma cabra? Eu não. Foi embora. E ele ficou ali chorando. Nessa passa a formiguinha rabiga, ainda se sacudindo da água. Coelhinho, por que você está chorando? Ele disse, ainda que eu vou contar para essa formiga, né? Ele contou. Eu não consegui entrar na minha casa, porque eu estava lá cá. Deixa comigo, coelhinho. Comigo? Eu não estou em pé. Vamos até lá. E lá o coelhinho foi, a formiguinha atrás dele. Chegou lá, o coelhinho disse, como é que vai ser? Ele bateu na porta. Eu sou a cabra montanhesa que te salta em cima e te bate em três. A formiga, deixa comigo. Ele entrou por baixo da porta, subiu na canela da cabra, deu um enferrão tão forte que a cabra deu com um urro, abriu a porta e está até hoje correndo.
E o coelhinho reabriu a casa. Que coisa boa, né? Que coisa boa. A formiga não teve medo, ela enfrentou. Mas por que ela não teve medo? Por que ela quis ajudar ele? Porque as diferenças não importam. Ele já tinha ajudado ela antes? Sim, né? Sim. Sim, porque ela pegando a comida, você vai ajudar. Também, mas eu só não entendia. A mulher caindo na pata do coelho, ou não ia quebrar a pata do coelho? Agora que eu não entendi. Mas então vocês veem, então veja assim, né? Veja como é importante a gente ajudar os outros, né? Sim. A gente ajuda, às vezes até o outro não merece, mas não importa, né? Logo pelas tantas a gente vai ser ajudado, né? Então assim, Deus tem caminhos que a gente não conhece, né? Veja só como é que Deus fez. Foi ajudá-lo, porque ele foi bom, ele ajudou a formiguinha, não deixou ela morrer afogada. Ele perdoou ela. E depois, então, ela ajudou ele a se livrar daquele problema, né? Porque ele tinha perdido a casinha dele, né? Então é isso aí, minha gente. Mas então que Jesus permaneça em nosso coração, né? Que nos ajude. Sim, mas a formiga não era uma bela para ter um ferrão que... Sim, a formiguinha é uma bica, né? Tem ferro. mas eu já peguei, mas não foi tão forte que saiu. Pois é. Só se fosse abrir uma vez uma aribana. Mas é Tem feito da formiga, aquela depende tá da brava. formiga. Só se foi uma maribondo, morreu e ela pegou o ferrão e espetou nela. Isso aí. Mas nós vamos dar um jeitinho de começar essas historinhas de novo com você. Tá? E tu vai ser meu convidado. Tá bom? Então nós vamos agora para a claro, que você veio pensamento positivo para os irmãos que precisando de ajuda no lugar que eles estiverem. Então vamos, né, nesse momento dessa vibração positiva, nesta casa de amor, rogar a esses mentores amigos, né, que neste momento, né, possam visitar os nossos lares, que nós possamos também no nosso pensamento chegar até os nossos lares, né, abrir todas as portas, para que essa equipe de luz possa levar, né, na nossa casa, junto aos nossos familiares, as vibrações de amparo, de luz, que todos estejam precisando, né? Que o nosso lar possa sofrer, neste momento, né, uma higienização na psicosfera do lar, através da ação desses amigos espirituais que aqui estão conosco. Também rogamos, né, por todas aquelas pessoas ligadas a nós, que estão em grande desafio, que estão em sofrimento, que estão doentes, ou que já partiram, né, mas que precisam da nossa prece, do nosso auxílio, que essa equipe de luz, de amor, possa também levar a cada um deles, né, essas vibrações amoráveis que são emanadas aqui deste nosso trabalho. Rogamos também nesse momento, aproveitando a nossa irradiação, para rogar também, para que a paz e a harmonia se estabeleça nos corações de cada um de nós, mas que se estabeleça também, né, junto aos nossos governantes, aquelas pessoas que têm a incumbência, né, de nos coordenar, de nos amparar, que todos possam, né, todos esses líderes do mundo, possam entender, né, que a paz é necessária, que esses amigos espirituais iluminados possam levar até esses locais de tanto conflito, de tanta dor, de tanta desarmonia, possam levar um pouco dessa vibração de amor, de energia positiva que nós estamos emitindo aqui junto com essa corrente